estamos aqui então para mais um vídeo do nosso temário de filosofia, de síntese de filosofia do universo. Agora estamos no tema 11, ainda em antropologia. Então, nós iremos falar sobre a vontade humana. Então, vamos lá. Vontade em geral e tendências sensitivas. Então, vamos começar primeiro com uma definição, né? Conceitos de tendência e definições sensitivas. Então, a tendência é uma atividade natural que tende para um fim. Então, esse é o conceito. É designada pelos medievais como apetite. Que para nós hoje é tendência, para eles designavam como apetite. Então, ela pode ser entendida como ação, ou seja, o exercício do tender, ou capacidade ativa, né, da qual nasce a ação, né, ou seja, é uma faculdade. Então, é a capacidade ativa. Então, nós temos os apetites naturais e os apetites ilícitos, né, chamados ilícitos. Os primeiros, eles brotam da própria natureza, né, e não precisam de um conhecimento posterior. Já os segundos, né, os ilícitos, eles precisam de uma forma aprendida posteriormente, ou seja, precisam de um conhecimento. Então, dentro dos apetites ilícitos, nós temos os sensíveis, ou seja, que precisam de conhecimento sensitivo, e os intelectuais, né, que precisam de um conhecimento intelectual. B. Tendências sensitivas. Então, a tendência sensitiva é a que tende a um objeto que se conheceu pela dimensão sensível. Então, dentro desta, nós temos os apetites concupiscíveis e os irascíveis. C. Tendências inatas adquiridas. As tendências inatas, então, elas são as que se dão por si mesmas, né? São os instintos, né? Chamados instintos, como, por exemplo, a tendência à nutrição, à autoconservação e ao repouso. As tendências adquiridas são as que, como diz o nome, né, nós adquirimos, né, com o exercício da nossa liberdade, formando assim hábitos, né, através da repetição consciente desses atos. Então tem como base, não uma tendência natural, mas ela é aprimorada pelo seu melhor exercício, né? Que são chamadas também de virtudes. Então são como, né, uma segunda natureza. Então agora as tendências concupiscíveis e irascíveis. Nós temos então dois tipos, né, de tendências sensitivas: a concupiscível, ou seja, o desejo, e a irascível, o impulso. Então os desejos, né, do sujeito se direcionam ao bem presente e a sua satisfação tem um caráter agradável, né, porque implica a possessão do que é apetecido, né, da coisa que se deseja. Os impulsos, né, o apetite irascível, por sua vez, eles se dirigem a um bem difícil, que exige apartar os obstáculos que se interpõem entre o sujeito e o bem sensível que se quer. Então, o impulso ele nasce do desejo, né? Porém ele é superior ao desejo, né? Os desejos são instintos imediatos, né? Enquanto os impulsos são mediatos, ou seja, não é o desejo que é o agora, né? O impulso é uma coisa para depois, que nos ajuda também a chegar nessas coisas mais difíceis. Então, colocação da vontade, né, nesse âmbito das tendências. Então, o homem ele sempre tem então essa possibilidade de ter controle, né, sobre os seus instintos ou tendências, né, porque ele é um animal racional, como nós vimos e falamos um pouco disso na, no, no tema passado. Porém, o controle sobre eles ele não é feito de modo despótico, assim, né, como se a vontade controlasse tudo e todos, assim, né? Mas sim de modo político, né? Então, o próximo grande ponto: a dimensão afetiva da vontade humana. Sentimentos e emoções.
Então, nós temos definições de tipos. Então, primeiro, os sentimentos, né, eles são ressonâncias interiores que se seguem à percepção sensível ou intelectual. Já as emoções, né, são também ressonâncias interiores, mas geralmente são acompanhadas de alguma mudança físico-corporal. Classificação geral dos sentimentos. Então, nós temos tem diversas classificações, né? Então, o que a gente adotou aqui é esta, que é de acordo com as tendências sensitivas. Então, dentro do apetite concupiscível, nós temos o sentimento, né, do bem em si mesmo, então é o amor. Do bem ausente é o desejo. Do bem presente, a alegria. Do mal em si mesmo é o ódio. O mal ausente, temor. O mal presente, a tristeza. Então, dentro do apetite irascível, o bem difícil possível, a esperança. O bem difícil impossível, desespero. O mal difícil presente, a cólera. O mal difícil ausente, mas possível, audácia. O mal difícil, ausente, impossível, o temor. Então, emoção, mecanismo emocional, efeitos orgânicos da emoção. Então, a emoção, ela se caracteriza, como disse antes, uma perturbação brusca e profunda da vida psíquica e fisiológica. Tem até o sentimento pode também gerar essa mudança físico-corporal, mas a emoção geralmente é uma coisa mais forte, né? Então, o mecanismo emotivo é composto por 4 elementos, né? A ocasião, né, que o acontecimento que possa provocar essa emoção, né? Qualquer acontecimento que possa provocar uma emoção específica. A disposição, ou seja, o humor ou estado de ânimo da pessoa, né, pode influenciar, né, sobre as emoções sentidas também. Então, ocasião, disposição, a causa, né, que é como o sujeito se relaciona ao objeto apresentado com sua própria felicidade, fim último. Se for um obstáculo, surge uma emoção negativa, se favorece, né, surge uma emoção positiva. Então, o objeto, né, ele não é a causa em si da emoção, mas sim a disposição em relação a ele. Né? Muito também ensinamento muito estoico, mas é isso mesmo. Então, depende do que eu tenho, né, como talvez a minha felicidade, como o fim último da minha vida, né, que como eu me guio, como eu me guio de acordo com as minhas ações. Né? Se for um obstáculo ao que eu quero, vai surgir uma emoção negativa, né? Um obstáculo no sentido realmente ruim. Se favorece, né, a busca do meu fim último, então surge uma emoção positiva. Então, esse objeto, né, não vai ser, como eu disse, a causa, não vai, mas vai depender justamente da disposição que eu estou, né, do estado de ânimo que eu estou e como eu vejo ele, né, como eu vejo esse objeto. Né? Justamente é uma coisa, a emoção é mais uma coisa, talvez de certa forma subjetiva, né? Ou seja, vem do sujeito, né? Não necessariamente. Claro que tem coisas que geralmente causam determinadas emoções, né? Mas não é certo. Né? Tem esse caráter, de certa forma, subjetivo, né? Que, que pode mudar. Né? Um mesmo acontecimento pode gerar ou alegria ou tristeza. Né? Depende como. Talvez o caso de saber, né, de uma mulher saber que está grávida, né, pode gerar tanto uma grande alegria como uma grande tristeza. Né? Depende de como a pessoa vê aquilo, né? Vê como aquilo influencia na sua felicidade.
Então, e o quarto elemento são os efeitos, né? Psíquicos e fisiológicos. Então, esses são os 4 elementos do mecanismo emotivo. Então, os efeitos, né, podem ser viscerais, ou seja, a questão do sistema respiratório, circulatório, digestivo. Podem ser musculares, ou seja, contrações, tremores, paralisias e arrepios. Ou expressivos, né, a questão do rosto, voz e gestos. Então, os efeitos são efetivados, né, pelo sistema nervoso. Caráter e temperamento. Então, o temperamento, né, ele é o conjunto de inclinações inatas próprias de um indivíduo, né, resultantes de sua constituição psicológica, antigamente ligados à questão também de fatores bioquímicos, endócrinos, neurovegetativos, né, questão também da própria questão genética, né, que imprime alguns traços distintivos, né, ao indivíduo. Então, em definitivo, de certa forma, é a base genética herdada, né? Um pouco tem isso também, que resulta bastante estável, né? Difícil de variar. Então, o caráter, por sua vez, ele é mais flexível, né? Que o temperamento está mais ligado aos fatores de ambiente, cultura, educação que a pessoa recebeu, né? Que vai perfilando, né, um modo próprio e peculiar, né? Também depende, de certa forma, das nossas ações também, né? Nossa educação, nossas, como que nós vamos nos educando a partir também das nossas ações. Então, a partir do caráter e do temperamento, a pessoa ela pode configurar sua personalidade, né, através de suas escolhas livres, né, tornando cada vez mais singular, né? É um processo que não termina nunca. Isso vai acabar com a nossa morte. Próximo grande ponto: vontade e liberdade. A existência da vontade, a relação com o intelecto, irredutibilidade e evolução dos conhecimentos. Então, a vontade, né, é a faculdade do movimento do homem, né? Vai dizer Ramon Lucas, no seu livro El Hombre, Espírito Encarnado. A capacidade de produzir atos, né? Ou seja, é a partir da vontade. Isso no homem, né? Ela não pode se reduzir ao conhecimento, né? Pois não basta eu conhecer algo, né, para me saciar. Eu preciso também possuir de alguma forma esse algo. Então, a vontade, né, também ela é espiritual. Ou seja, ela não se reduz aos apetites sensíveis, né, pois ela é capaz de reflexão. Ou seja, ela quer o seu próprio querer, né? Também não depende do espaço e do tempo, perdão, para agir. Por exemplo, amar, né, não está reduzido a um espaço-tempo determinado. Posso sempre estar amando, dependendo do lugar. Eu não digo eu amo em algum lugar, né? Ou uh, eu amo ontem, né? Amei ontem. Então eu amo, né? Também é capaz de se mover, né, por valores abstratos, né, como a justiça, a honra, etc., né, que não são, claramente não são sensíveis. A liberdade, então, definição fundamental de liberdade. Então, a liberdade, de modo geral, a gente pode definir ela como a ausência de obrigação. Imunitas a coatione, ou seja, onde não há uma necessidade, ou seja, ananke em grego. Não podendo se escolher, podendo se escolher entre uma coisa e outra. Ou seja, não há necessidade, né? A liberdade, de certa forma, ao contrário da necessidade, né? Que não, uma coisa, aquilo não precisa acontecer de certa forma. Não, eu posso escolher ou não. Eu posso escolher, justamente, né, fazer ou não. Diferente das leis, né? Da física, né? Da própria realidade, funcionam assim, né? E elas não têm como escolher ou não agir dessa forma. Então, distinções. Então, temos a libertas accolatione, essa liberdade física,
Tá, então vamos ver alguns tipos, né, de liberdade. Então, a liberdade física ou de coação é poder agir sem limitações externas, né? Sem que outra vontade me impeça de agir dessa ou de outra maneira, ou seja, sem que outra pessoa me impeça, né? Outra vontade. Temos também a libertas a necessitate, ou seja, a liberdade de escolha, ou seja, a liberdade da necessidade. Libertas exerciti ou libertas specificaciones. Então, a liberdade de escolha psicológica, né? A capacidade de autodeterminação do homem, né? Segundo uns fins previamente elegidos por ele mesmo. Ou seja, tenho liberdade de escolher e o que escolher. Então, implica evitar também os vícios e crescer nas virtudes, né? Para poder escolher sempre o melhor, o que é melhor para mim, realmente. Temos por último, então, a libertas a peccato, ou a liberdade moral, que é a capacidade de sempre conseguir escolher o melhor. Então, ou seja, sempre escolher o bem verdadeiro, mas que nós podemos escolher, né? Temos liberdade física, liberdade de escolha, mas não podemos escolher coisas ruins, né? Essa liberdade liberta do pecado. Então, também é uma capacidade que se desenvolve, capacidade de sempre conseguir escolher o melhor, né? Escolher o bem verdadeiro, né? Ou seja, é uma vontade virtuosa, né? Sabe escolher realmente o bem que é verdadeiro, que é realmente bom para o homem mesmo, né? Que realmente o torna feliz. Ela se faz, né, do bom uso dessas verdades anteriores. Por último, então, o princípio é isso. Um pouco a gente já fez essa distinção. Claro que essas três vontades, elas não existem isoladamente, elas são interdependentes, mas formam quer dizer, elas são interdependentes e formam uma rede complexa. Então, juntas essas dimensões, elas compõem a experiência completa da liberdade humana, onde ações, escolhas e moralidade se entrelaçam em um tecido inseparável. Então, próximo debate sobre a liberdade de escolha. Temos então negações e limites da liberdade de escolha. Então, temos o determinismo, né? Como negação da liberdade, ou seja, um pouco a questão que a gente falou antes da necessidade, se apresenta de várias formas. Vamos ver primeiro o determinismo materialista. O determinismo materialista, ele vai dizer que nós somos determinados pelas forças cósmicas e pela nossa carga genética herdada dos pais, no qual determina em absoluto as nossas ações. Nós não temos escolha, porque existem, como é que eu posso dizer, pelas essas forças cósmicas, né, de geração das coisas e também pela nossa própria carga genética, né, que simplesmente determina, né, não tem o que fazer. Temos também o determinismo sociológico, psicológico, panteísta. Então, o sociológico, o nosso agir, ele é determinado pela pressão do ambiente em que estamos. Então, a educação que recebemos e os costumes. Ou seja, a partir disso, o que a gente recebeu é como a gente vai agir e não tem como mudar, né? Temos também o determinismo psicológico, né, que diz que o nosso agir é fruto dos impulsos e tendências do nosso subconsciente, né, como achava Freud. Então, a gente também é determinado pelo nosso subconsciente, que quer só as coisas proibidas e tal, e é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente deve buscar, né? Então, é um determinismo, né? E por fim, nós temos o determinismo panteísta, né, que vai dizer que nós somos emanações de um Deus e que o nosso agir, na verdade, é o dele, né? Então,
Então, um pouco tudo já está programado, a gente só vai fazer, na verdade, é ele que está fazendo. A gente meio que tem segundo isso, talvez uma ilusão de liberdade. Parece ser meio estranho. Determinismo absoluto. Então, para Sartre, né, então, sendo a existência precedente à essência, o ser humano é liberdade pura, né, não há um bem geral a se desejar. Eu sou totalmente livre, exceto pelo outro, que é como uma barreira para minha liberdade absoluta. Como ele e o outro também têm uma liberdade absoluta, então há esse choque. Então ele vai acabar dizendo que o outro é meu inferno. Isso pode, infelizmente, justificar a morte, né, do outro, para que eu possa ter uma liberdade absoluta. Né? Se o outro não quer se submeter, né, à minha liberdade, às minhas escolhas. Então não há natureza. Né? Então todos esses determinismos ou indeterminismos, né, completos vão negar completamente a liberdade. Então também completamente, então não há sentido para uma moral, não há sentido tampouco para leis, né? Não há sentido tampouco para, na verdade, para buscar uma melhora, né, educação e tudo. Então é só viver a vida, né, e simplesmente morrer como um porco. Justificativa para a liberdade de escolha. Então, metafisicamente falando, né, o homem pode escolher os bens específicos porque não está determinado a um bem específico, né? Mas sim a um bem em geral. Então, tendo a liberdade para escolher qualquer bem. Deus deu a liberdade ao homem para poder escolher o bem livremente. E ainda temos responsabilidades por nossas ações, né? Coisas que não faria sentido se não tivéssemos liberdade. Né? Se não tem liberdade, não tem por que ter responsabilidade por isso. Mas realmente temos, né? Devemos ter liberdade para nossas ações e realmente isso se mostra muito presente, né, na própria sociedade, mas também na própria psicologia humana, né, de, de castigo e recompensa também. Né? Tem um pouco isso que está desde o início da humanidade. E também nós podemos ficar numa postura de indecisão. Na própria, uma das provas da liberdade é que nós podemos não escolher. Então, temos essa liberdade de não escolher. Então, Deus também, como nós somos atraídos a Deus, né, que é o bem em geral, que é a sua bondade, né, nós estamos determinados, né, nós não paramos nesses bens específicos. Nós estamos determinados a, a todo o bem né, que nós estamos, nós somos, nós vamos atrás dos bens, né, todos que participam da bondade de Deus. Né? É Ele que nós buscamos. Né? Então, nós podemos escolher qualquer um dos bens específicos, porque justamente eles participam, né, dessa bondade de Deus. E, claro, depende do grau, né, também, quanto maior o grau, mas também essa mais felicidade talvez possa trazer, sendo felicidade plena do próprio Deus. Então, a liberdade humana é a liberdade divina, a relação correta. Então, Deus, né, ele é justamente a causa da nossa liberdade, né, pois ele é o seu sumo bem, né, o sumo atraente, né, ele atrai o homem para o bem em geral, não para o bem específico, né, permitindo o homem a liberdade de escolher quantos bens particulares quiser. Né, quanto aos bens particulares, ele não tem essa necessidade, né, mas quanto ao bem em geral, sim. Então, como a gente vai ver depois, uma liberdade limitada e situada. E essa vontade, liberdade de Deus, ela se manifesta justamente na liberdade humana, né? Pois Deus quer a liberdade humana, mesmo o homem usando para o mal. Então ele não quer nem permitir, ele não quer permitir, né? Ele não quer nem permite, perdão, o pecado, né? Mas ele quer que o homem escolha livremente o seu bem.
né? Que é ele mesmo. Ele quer que o homem escolha a Deus, né? Mas Deus deixa na, na liberdade para o homem também, se quiser escolher o mal. Então o homem ele só abraçará livremente o seu bem se conhecê-lo, né? Pois então ninguém ama o que não conhece. Então nós também devemos saber o que é realmente bom para nós, né? Então, concluindo, né? Então Deus não limita o homem, mas é a causa da sua liberdade. Nem o homem limita a Deus, né? Pois tudo que o homem faz concorre para a vontade dele. É como nós vimos no tema 8, se eu não me engano, ou no tema 7. A vontade de Deus sempre se cumpre. Então, conclusão, uma liberdade humana verdadeira, mas limitada. Então, o homem realmente possui uma liberdade, como nós vemos, e ela é verdadeira, porém ela está situada no tempo e no espaço. Ela não pode fazer qualquer coisa que pensar, né? Não pode voar naturalmente, pois está limitada na sua natureza, que não é um princípio de ações uniformes, mas um princípio uniforme de ações, né? A partir dessa natureza que nós temos, nós podemos escolher, né, os bens e fazer o que nós queremos, mas sempre com base nessa natureza, não numa natureza, como disse Sartre, sem natureza, né? Fazer ser o que quiser. Né? Nós não podemos ser o que nós queremos, tudo o que nós queremos, né? Mas realmente podemos ser alguma coisa. Né? Próximo ponto. Uh, isso. Significado humano da liberdade. Informação do problema, liberdade de, liberdade para, liberdade em. Pouco nós já falamos disso, né? Mas pouco para repassar, né? Que o temário às vezes acaba sendo um pouco repetitivo em alguns pontos. Então nós fazemos essa divisão das liberdades para ficar mais didático, na verdade, né? Mas todas elas estão unidas em uma única liberdade. Essa liberdade não é um fim em si mesmo absoluto, mas sim um meio, ou antes um requisito para a própria realização do homem, a felicidade. Então, o homem, como já foi dito, e será dito nessa síntese, é um homem completo quanto ao ser, perdão. Quanto ao ser, ele é completo, mas ele é incompleto quanto ao seu agir. Por isso que ele precisa também da educação. Ou seja, ele deve usar da sua liberdade para conseguir conquistar a sua realização, né? Que é a sua felicidade. Então, ele tem essa natureza, de certa forma, ela é completa, né? Mas ela precisa ainda, ou seja, ela tem todos os, como é que eu posso dizer, talvez a base para poder construir alguma coisa, mas tem que construir alguma coisa, né, em cima. Então, o homem então é essa única criatura no qual a existência é um problema, né? Justamente porque precisa haver essa realização. Depois de mesmo já tendo essa ser completa, ainda precisa ser realizado. Próximo ponto, fundamento ontológico da liberdade. A natureza humana como natureza aberta, liberdade em. Um pouco que a gente já viu antes, questão de Deus, mas essa liberdade fundamental, né, a liberdade em, consiste na radical abertura do homem à realidade, a beleza, o bem, a verdade, né, que provém da própria abertura da inteligência e da vontade humana, que tende à verdade, ao bem. Próximo ponto, a liberdade como responsabilidade e vocação para. Perdão, evocação do homem, liberdade para. Então, o homem, né, ele foi feito para se realizar, né? Mas só pode fazer isso se for livre, moralmente. Ou seja, ele precisa ser livre para escolher o melhor, o bem. Então, a liberdade moral, né, ela é fruto de um bom uso dessas outras liberdades, como nós já falamos, mas também ela é uma constante tarefa. Além disso, o homem ele se realiza ajudando os outros, né, a se realizar. Então, essa voz que chama o homem para que chama o homem para o ser, né, se denomina vocação.
e vai dizer, né, um pouco essa ideia se encontra no Amon Lucas, é Lombra Espírito Encarnado. Então, essa voz do homem que chama, essa voz interior do homem que o chama para o ser, né? Ou seja, para ser completo, realizado. Relação entre verdade e liberdade. Então, a verdade é um dos fundamentos da liberdade, pois o conhecimento, que só pode ser conhecimento da verdade, permite a ação voluntária. Então, esse conhecimento que permite a ação voluntária, que é a ação que parte de um princípio intrínseco com o conhecimento do fim. Né? Essa é a definição de ação voluntária. Ação que parte de um princípio intrínseco com o conhecimento do fim. Que esta permite a liberdade. Então, não há como querer algo que eu não conheço. Né? Nihil volitum nisi precognitum. Eu não posso querer nada que eu não já tenha conhecido anteriormente. Então, além disso, quanto mais eu conheço a verdade, mais eu posso também agir livremente. Então, pois eu conheço o fim que eu estou tendendo. Então, esses dois princípios, né? Se temos para a ação ser voluntária, né? O princípio intrínseco e o conhecimento do fim. Ou seja, tem que ter a vontade e o conhecimento e a inteligência. Então, mas também isso se dá essa ação voluntária. Então é aí que se liga a verdade e a liberdade, né? Só que quanto mais eu conheço a verdade, mais eu posso ser livre. Porque eu conheço esse fim que eu estou tendendo. Relação entre amor e liberdade. O amor e a liberdade, né, e a relação do homem estão intimamente ligados. Não há amor sem liberdade. Também não há liberdade sem a escolha do amor. E por fim, não há realização do homem sem amor, né? Que se manifesta na doação, na comunhão entre pessoas, como união personal. Então, o fruto máximo da liberdade é o amor, e é isso que realiza o homem. Por último, a opção fundamental. O problema das duas liberdades, a questão da transcendental e categorial, e e distinção. Um pouco como fala a Veritatis Splendor, mas não existe então essa cisão entre uma opção fundamental e a categorial. Ou seja, não existe uma divisão entre o que eu quero, né, o que eu busco acima de tudo, né, ou seja, o meu fim último. Não existe distinção entre o meu fim último e as ações que eu pratico aqui e agora, né? Não, no sentido que o que eu pratico aqui agora deve estar sempre voltado para o meu fim último, né? Não adianta eu ter um fim último, né? Mas não colocar os meios para realizar, ou seja, não fazer, não agir como eu quero realmente, né? Que é essa minha liberdade fundamental, essa minha liberdade transcendental, assim, perdão, que eu quero, né? Essa opção fundamental e as coisas aqui, né? Precisa ter essa ligação. É um erro no amor, né? Querer o fim, mas não os meios. Então, esse meu fim último, como eu disse, deve então guiar essas minhas ações, né? De forma livre, né? Que vão essas minhas ações vão confirmar a minha opção fundamental, a questão do plano de vida, né? Eu não posso realizar algo contra a minha opção fundamental e afirmar minha opção fundamental ao mesmo tempo, né? Na mesma medida que eu faço algo contra a minha opção fundamental, ou seja, contra o meu fim último que eu almejo, eu estou negando ele, né? Então, na medida que eu não posso querer, querer Deus, mas ao mesmo tempo pecar, né? Eu posso, claro, que esse pecado, que é, de certa forma, enquanto nós estamos aqui, né, na Terra, ele é, não tem como fugir dele, né? Mas nós sempre pecamos e nos levantamos, né? Quer dizer, pelo menos deve ser assim, pelo menos a vida de santidade. É sempre tentando
fugir, né, dos pecados mais graves, né? Mas então por causa da nossa própria debilidade da natureza, né? Nós não conseguimos fugir disso. Então, na medida do possível, nós, é claro, caímos em pecado, mas nos levantamos, né, e continuamos seguindo. O que não pode acontecer é eu ter minha posição fundamental, eu quero Deus, mas continuar vivendo a minha vida de pecado e achar que eu vou conseguir alcançar esse Deus que eu almejo. Na verdade, eu vou alcançar, sim, o Deus que eu almejo, que é mim mesmo, né, eu mesmo. E eu vou, os meus desejos, eu vou para o fundo do inferno. Pelo menos se seguir assim esse caminho. Claro que também tem a questão da misericórdia de Deus. Deus sabe de tudo. Então, último ponto. Então, o significado antropológico da opção fundamental. Então, através dessa opção fundamental, ou fim último, nós podemos guiar a nossa vida. Né? Nós vamos, ou seja, criar um plano de vida a partir desse fim último que a gente almeja, nessa opção fundamental. Então, com o passar do tempo, nós vamos criando o hábito de viver assim, né? Essa concepção do bem que almejamos, então vai ser cada vez mais fácil, ou pelo menos menos difícil. Né? Então, sem essa opção fundamental consciente, né, nós almejamos conscientemente, nós vamos viver pautados pelo presente imediato, né, sendo devorados pelas nossas paixões. Se nós não temos claro o que nós queremos, não temos claro, nós queremos Deus, nós vamos acabar vivendo segundo as nossas paixões, porque nossa vida vai ser pautada pelo imediato. Né? O que surge na minha frente é o que eu vou fazer, e nem sempre é coisa boa. Então é isso. Terminamos nosso tema 11. O próximo tema será tema o último, se eu não me engano, dentro de antropologia. Isto é o último. Isto é o último dentro de antropologia, no qual nós vamos tratar sobre religião, fenomenologia e filosofia. Então, até o próximo tema.